Olá pessoal, muito boa noite para você que nos assiste aqui na TVT e nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. O Revista Brasil TVT começa agora comigo, Cosmo Silva, e com Ana Rosa Carrara. Boa noite, Ana Rosa. Boa noite, Cosmo. Boa noite também a quem nos acompanha. O governo do presidente Lula anunciou o envio de uma medida provisória para a taxação dos fundos exclusivos, conhecidos como Fundo dos Super Ricos. E também um projeto de lei que tributa os investimentos de brasileiros no exterior, os chamados fundos offshore. Nesta semana, relatório lançado pelo Pacto Nacional de Combate a Desigualdades no Brasil retrata a desigualdade tributária no país e endossa a proposta de taxação das grandes fortunas. O programa repercute a taxação dos super ricos e a retomada pelo Supremo Tribunal Federal do julgamento do marco temporal, que dificulta a demarcação de terras indígenas. Delegações indígenas de todo o país estão em Brasília acompanhando o que está sendo considerado o julgamento do século. O placar está entre 4-2 contra a tese do marco temporal. O ex-presidente Jair Bolsonaro e sua esposa, Michele Bolsonaro, ficaram em silêncio em depoimentos à Polícia Federal nesta semana sobre o caso envolvendo as joias. O advogado Fábio Weingarten e os militares Marcelo Câmara e Osmar Crivellati, que foram assessores de Bolsonaro, também não depuseram. Já o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, e o pai dele, Mauro Lourena Cid, falaram à PF. O novo capítulo envolvendo Bolsonaro e as joias, além das polêmicas envolvendo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também serão destaques do Revista. Praia na capital, Lei Áurea assinada por Dom Pedro II e processos que estabelecem compras de terras devolutas por até 90% de descontos estão entre as polêmicas. Recentemente, o Intercept Brasil publicou reportagem mostrando que o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, pagou cerca de 3 milhões de reais ao jornal Folha de São Paulo via agência de publicidade. Mas o que chamou a atenção foi que, segundo o Intercept, nos últimos 2 meses, 61 artigos elogiosos à prefeitura foram publicados no jornal, inclusive com tweets patrocinados. Essa questão e a mais recente pesquisa eleitoral na Argentina indicando que o pleito vai ao segundo turno serão analisados no programa. No levantamento, o candidato de direita Javier Milei aparece com 38,5% das intenções de votos. Sérgio Massa, candidato governista e atual ministro da Economia, vem na sequência com 32,3%. A pesquisa entrevistou por telefone pouco mais de 4 mil argentinos nos dias 16 e 17 de agosto. A margem de erro é de 1,4 pontos percentuais para mais ou para menos. E para finalizar, no nosso momento cultural, vamos falar com o MC Nego Bala. Ele é um cantor e compositor do funk, produtor e roteirista, nascido e criado no coração da Boca do Lixo, na Cracolândia, no centro da cidade de São Paulo. Você acompanha o Revista Brasil TVT também pelo YouTube, youtube.com/redetvt. Praia na capital paulista, Lei Áurea assinada por Dom Pedro II, processos que estabelecem compra de terras devolutas por até 90% de desconto e uma operação policial que deixou mais de 20 pessoas mortas na Baixada Santista. Essas são algumas polêmicas envolvendo a gestão de Tarcísio de Freitas à frente do estado de São Paulo como governador. Para falar com a gente sobre essa questão, nós conversamos agora com Emílio de Souza, que é deputado estadual em São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores. Deputado Emílio de Souza, prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Tudo bem? Seja bem-vindo. Prazer é meu, Cosmo, prazer é meu, Ana Rosa e todos que nos assistem aqui. É sempre um prazer estar aqui na TVT. Deputado, que história é essa de praia na capital paulista, Lei Áurea assinada por Dom Pedro? Deputado, até onde vão essas polêmicas envolvendo o governador Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo?
Bom, primeiro eu gostaria que tivesse praia aqui na capital, viu? Economizaria um bom tempo, né? São Paulo ficaria mais parecido com o Rio de Janeiro, pelo menos no aspecto da praia. Mas a verdade é o seguinte: isso demonstra, Cosmo, o quanto a educação de São Paulo está em péssimas mãos. O quanto o governador Tarcísio desconhece o que é educação e, pior, se assessorou de uma pessoa que é pior que ele ainda, que não entende nada de educação. Quer dizer, o que aconteceu aqui é uma situação muito grave. Quer dizer, mostra que, assim, o que eles estão enviando para os nossos alunos estudarem, se formarem, ampliarem, obterem conhecimento, é uma coisa completamente absurda. Quando você dá uma informação errada dessa, você induz o aluno a muitos outros erros e você também confunde os professores. Então, assim, é muito grave, né? Não é um erro qualquer, é um erro básico, né? Um erro, né, de geografia, um erro que todo mundo sabe que não é verdade. Então, como é que coloca isso? Quem filtra isso? Sabe que cuidado tá tendo, que o Estado está tendo para com o que as nossas crianças têm acesso, né? Teve outros erros também, né? Falar que o Jânio Quadros, quando prefeito, ele proibiu o biquíni aqui em São Paulo, quando na verdade era uma coisa nacional, ele era presidente, né? Então, o negócio da Lei Áurea, tudo isso é assim, é fruto desse descaso. O Tarcísio está mostrando com isso que ele não só não conhece São Paulo, né, terra que ele mora, primeiro endereço dele em São Paulo é o Palácio dos Bandeirantes, como ele também está mostrando que ele não conhece o país, né, que ele não sabe coisas básicas da história brasileira, como a promulgação da Lei Áurea. Então, eu penso que assim, olha, tudo isso também é fruto dessa opção dele de querer rejeitar os livros escolares do MEC, que são usados mais de 100 anos em São Paulo. Quer dizer, agora ele resolveu inventar que os alunos teriam livro, né, leriam livros pelo computador, e o resultado está aí. Quem formulou essas definições aí mostra que não entende nada de educação, de Brasil, de São Paulo, de educação para crianças. Deputado, para continuar nessa questão da educação, vou trazer aqui um outro elemento sobre Ricardo Feder, que é a questão da Multilaser, né? O Ricardo Feder é uma das pessoas ali que tem cotas da empresa Multilaser e secretário da Educação aqui no estado de São Paulo, e mesmo assim a Multilaser tem contratos com o estado de São Paulo, o que fica aí uma situação bastante controversa. Gostaria de ouvir o senhor sobre essa questão e o que judicialmente pode ser feito, porque há aí conflitos de interesse, não é verdade? Olha, Ana, é uma situação totalmente absurda, ilegal, sabe? Fere a moralidade pública. A conduta do administrador público, ele tem certas regras que não é inventada por cada um faz como quer. Não, ela está prevista na Constituição, no artigo 37, por exemplo, ele trata dessa questão vamos dizer, dos princípios da administração pública. E um dos princípios, né, então você vai ter lá a impessoalidade, você vai ter a moralidade pública, né? Então são princípios que o poder público não pode se afastar dele. Ora, se uma pessoa assume a Secretaria de Educação e a empresa da qual ele é sócio é fornecedora da Secretaria da Educação, isso tem que ser rompido. Isso não é possível. Aí, e não deve fornecer para nenhum outro órgão do Estado, daquele Estado, porque, é claro, ele vai assinar as notas de pagamento para a empresa dele mesmo. Então, assim, nós tomamos providência, pedimos ao Ministério Público que acionasse imediatamente o secretário para impedir qualquer contrato da empresa dele com o Estado. Depois descobriu-se que ele estava vendendo para outras secretarias de Estado, já no governo do Tarcísio. E eu, pessoalmente, entrei com pedido também de afastamento do secretário. Entrei com esse pedido junto ao Ministério Público de São Paulo, porque só há duas formas de afastá-lo. Ou o Tarcísio o demite, né, ou ele pede demissão, ou então o Poder Judiciário determina o afastamento dele por ferir a moralidade pública, que eu espero que é o que aconteça.
Agora, deputado, vamos voltar também a essa questão das terras devolutas aí, 90% de desconto, que, em outras palavras, oficializa a grilagem de terras no estado de São Paulo. Tem uma ação aí do Partido dos Trabalhadores, deputados da bancada no Supremo, mas ao tudo indica, não vai ter tempo hábil da ministra Carmen Lúcia, que está com essa ação, se pronunciar. Isso vai regularizar de fato essa grilagem. Eu queria lhe ouvir também sobre essa questão. Pois é, Cosmo, é mais um dos absurdos que vem acontecendo nesse estado. Veja bem, o que é o Pontal do Paranapanema? É um canto do estado, né, já na divisa com o Paraná, e um canto do estado onde se concentrou terras devolutas, ou seja, terras que eram do governo do estado e que não tinham destinação clara durante um tempo. Há dezenas de anos atrás, essas terras foram invadidas. Veja bem, aí não é MST, é por fazendeiros, foram ocupando com apoio do Estado. Quer dizer, que as pessoas pensam que ocupação é tudo MST. Não, as grandes granjas de terra em São Paulo são feitas por fazendeiros. Naquela época havia vamos dizer, os cartórios também tinham propriedade, né, tinham donos e legalizavam essa situação. O fato é que são terras devolutas que estão ocupadas por fazendeiro. Qual é a nossa ideia, o que estava previsto no programa do Fernando Haddad ao governo do Estado, que eu coordenei o programa? Estava previsto exatamente que essas terras deveriam servir para a reforma agrária. Né? Por quê? Porque elas estão em mãos erradas, foram ocupadas, foram griladas de maneira, vamos dizer, ilegal há muitos anos. Então, nós precisamos que ela sirva para a reforma agrária. O que fez o Tarcísio? Não. Ele legalizou a grilagem. Ele está dizendo o seguinte: olha, se você pagar 10% do valor da terra, você pode ficar com ela. Quer dizer, evidentemente que os fazendeiros vão se utilizar disso para legalizar 10% para ele, não é nada para herdar uma fazenda que nunca foi dele. Né? Então, essa situação é mais um dos absurdos. Então, a nossa bancada mobilizou o Supremo Tribunal Federal, né, pedindo, arguindo a ilegalidade dessa lei, né, que ela seja derrubada, e o Tarcísio está correndo para que, antes de qualquer decisão do Supremo, ele já viabilize essa doação, né, uma doação praticamente, para os fazendeiros do Pontal do Paranapanema. Terras que poderiam ser muito produtivas, hoje estão lá praticamente abandonadas, e um estado que naquela região tem muita gente precisando de terra e querendo produzir. Agora, deputado Emídio, a gente não pode deixar de falar do ocorrido na Baixada Santista, no Guarujá, Operação Escudo, que agora atualizado a gente já tem 24 mortes, cerca de um pouco mais de 700 pessoas foram detidas. No final das contas, cerca de 200 só estavam, de fato, com alguma questão com a lei, né? Algum foragidos, por um acaso, assim, alguns deles, né? Mas eu queria ouvir o senhor sobre essa operação, porque, segundo o próprio governador Tarcísio de Freitas, ele considera a operação um sucesso, né? Pois é, olha, de cara, Ana Rosa, eu sempre falo o seguinte: olha, operação policial que termina com o resultado morte, nem que seja uma morte, ela já não é sucesso. Sucesso é quando a polícia vai lá, prende quem combateu o crime, ele vai pagar de acordo com o que diz a lei, é processado. É assim que se faz numa democracia, num Estado democrático de direito, numa sociedade civilizada. O que ele está fazendo é estimular a matança. Né? O que houve no Guarujá não tem outro nome, foi uma carnificina, foi um genocídio ali. Eles pegaram uma população a pretexto de vingar a morte de um policial, que também é lamentável. A atividade policial não é para o profissional de segurança morrer em serviço, sabe? Ninguém tem que morrer, ele tem que cumprir o papel dele, ter o seu trabalho valorizado. Agora, é preciso que a polícia haja dentro dos rigores da lei. Né? Então, a lei no Brasil não tem pena de morte. Não é assim: mata um policial, vou matar 20 civis. Isso não existe. Tem muita gente que aplaude, desavisado, que aplaude esse tipo de comportamento da PM, seguindo isso que o governador acredita. Mas a verdade é que isso é um risco para todo mundo. A sociedade civilizada não funciona assim. O que aconteceu? Ali
Nós tivemos recentemente, há uns 15 dias atrás, uma reunião com o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Mário Sarrubo, junto com entidades, com movimentos, com o ouvidor da polícia, e nós começamos a ver o que tinha acontecido. Então, nessa reunião com o Procurador-Geral, nós tratamos de saber as condições e o que estava sendo investigado. Ali se descobriu, nós já temos provas de que alguns cadáveres foram devolvidos para a família sem unhas, nenhuma unha, que é um sinal de tortura. Nós encontramos ali no Guarujá moradores de rua de São Paulo, sabe, que nunca pisou no Guarujá, que estava lá naquele dia, quer dizer, alguém os levou para lá, para essa operação. Então, para mim está muito claro ali. Eu espero só que a polícia técnica seja absolutamente eficaz no seu trabalho, já está sendo, né? O Ministério Público seja muito, vamos dizer, muito certeiro na investigação, porque é muito importante que esses fatos venham à tona. Segurança sim, trabalho policial sim, mas de forma alguma a sociedade pode tolerar violência, ataque à vida dessa forma. Deputado, para finalizar, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu quero lhe ouvir também sobre duas questões, né? Como é que o Partido dos Trabalhadores está já pensando, se mobilizando para as eleições municipais em 2024? E também queria lhe ouvir a expectativa dos trabalhos nesse segundo semestre na Alesp. Com relação às eleições, é um período agora de preparação. Os diretórios municipais estão se reunindo, né? Tem lugares onde tem disputa para ver quem vai ser o candidato a prefeito, tem outros lugares que já está mais ou menos definido, né? Enfim, né? Nós estamos avaliando onde vai ter aliança, né? Essa aliança que elegeu o presidente Lula, nós estamos vendo se ela vai se repetir em muitos municípios, esse é o nosso desejo. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido, eu diria que é uma fase de preparação. Com relação à agenda da Assembleia no segundo semestre, tem projetos importantes e impactantes, né? Um deles é a questão da privatização da Sabesp, que a qualquer momento pode chegar na Assembleia, está impactando muito, vai impactar a vida das cidades, né, da população, com aumento de custo da água, isso é inevitável se privatizar, como aconteceu no Rio de Janeiro, quase mais de 50% de reajuste nas tarifas. Então, esse deve ser um dos grandes temas, mas certamente terão outros também, né? O governo, nesse momento, tenta aumentar uma taxa judiciária, né, que aumentaria muito o custo do acesso à justiça. Quem quer abrir um processo teria que pagar mais. Evidentemente, nós estamos contra. Então, as pautas desse segundo semestre já estão caminhando nesse sentido e provavelmente possa vir algumas outras para a Assembleia dar conta. Conversamos com Ebídio de Souza, que é deputado estadual em São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores. Deputado, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Obrigado, Ana. Obrigado, Cosme. Prazer estar aqui com vocês e sempre à disposição. Abraço. 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 O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento do marco temporal que dificulta a demarcação de terras indígenas. Delegações indígenas de todo o país estão em Brasília acompanhando o que está sendo considerado o julgamento do século. O placar está em 4-2 contra a tese do marco temporal. O julgamento foi suspenso e deve ser retomado nesta semana agora que começa. Sobre essa questão, nós conversamos agora com o Leonardo Sakamoto, que é diretor da ONG Repórter Brasil e professor da PUC São Paulo. Sakamoto, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Uma saudação a todos e todas. Sakamoto, vamos falar então da retomada do julgamento da tese do marco temporal. Até a última quinta-feira estava em julgamento, placar agora de 4-2 contra esta tese. Um julgamento muito importante porque há anos se arrasta no Supremo Tribunal e agora é um momento histórico, muitos indígenas em Brasília pressionando, um momento que deve ser finalizado na semana que vem. Queria te ouvir sobre o placar atual, 4-2 contra a tese do marco temporal, expectativa para essa semana da retomada do julgamento, Sakamoto.
Não, esperemos que ele seja finalizado na semana que vem, né? Até porque algum outro ministro pode pedir vistas do processo, né? Agora esperemos que pelo menos forme maioria contra o marco temporal antes, né, de acontecer um pedido de vistas. Há uma possibilidade. Vamos lembrar que a própria ministra Rosa Weber, presidente da Corte, que se aposenta no final de setembro, ela quer adiantar o voto e ela vai votar contra o marco temporal, quase com certeza. Inclusive, Rosa Weber vai fazer falta porque ela tem tido um voto muito pró-trabalhadores, junto com o ministro Edson Fachin, em um caldo de muitos ministros votando sistematicamente contra teses que favorecem os trabalhadores, né? Então, trabalhadores, direitos humanos, povos vulneráveis, a Rosa tem sido bastante sensível a isso, e ela quer deixar o voto, né, naquele momento, deixar lá bem claro, né, qual o posicionamento dela. Olha, para quem está acompanhando a gente, né, o nome marco temporal é muito difícil, né? A gente poderia até simplificar o negócio o que está sendo discutido é o direito dos indígenas à sua dignidade, né? A relação cultural dos indígenas com a terra é muito diferente da nossa relação com a terra. Da terra eles tiram sustento, da terra tem a moradia, mas também a farmácia, o alimento, é tudo lá daquela área em que eles estão. Então tem muita gente que fala, mas é uma área grande para tão poucos indígenas, porque não é só uma casa, não é só o condomínio deles, é também o local de plantio, da sobrevivência, os locais sagrados, o local onde eles tiram os remédios, né? E o local onde eles têm uma relação diferenciada com a natureza. E tanto é que as áreas indígenas do Brasil têm uma taxa de preservação ambiental muito, mas muito maior do que as áreas de reserva, como parques nacionais ou reservas da biosfera. É muito maior a preservação, né? Então, o que acontece é que a tese do marco temporal surge com a demarcação, com a discussão da demarcação sobre a Raposa Serra do Sol, do território indígena em Roraima, né? O próprio Supremo Tribunal Federal colocou teses de que, olha, os indígenas podem reivindicar as terras em que eles estavam ou que eles disputavam no momento da promulgação da Constituição em outubro de 88, é o que diz a tese do marco temporal. Ora, isso é uma tremenda de uma bobagem, porque a gente sabe que muitos indígenas, durante a ditadura, foram simplesmente expulsos de suas terras e começaram a voltar e começaram a ter coragem de pleiteá-las de volta com a redemocratização do país sem morrer. Morrer, claro. Por exemplo, temos o povo Aimiri Atroari entre Roraima e o Amazonas que sofreu um genocídio durante a ditadura, né? Então, tem muitos indígenas sofrendo genocídio. Então, o pessoal quer ir uma parte do agronegócio anacrônico, que se preocupa só com hoje, sem se preocupar com a vida das pessoas, nem com o comércio do Brasil lá fora, porque isso vai dar um problemão para a economia brasileira, né? Com a quantidade de bloqueio comercial que vai surgir. Eles bombam e querem isso a todo custo. E aí, o que acontece? O Supremo Tribunal Federal desculpe, está julgando o caso. Por enquanto tem uma maioria, tem um voto lá no meio, uma proposta do Alexandre de Moraes, que ele tentou conciliar, olha, eu voto contra o marco temporal, mas vamos indenizar de forma prévia as pessoas que vão ser retiradas, o que é um complicador, porque vai gerar um atraso em demarcação, né? Então tem toda uma discussão que a gente pode até falar com relação à questão da indenização, mas pela primeira vez desponta a possibilidade real disso ter um fim e de um final feliz para os indígenas. Cuidado apenas, só que nenhum final feliz funciona que nem histórias de contos de fada. Tem sempre um capítulo 2 com problema. E o capítulo 2 com problema está tramitando no Senado Federal, que é um projeto com o mesmo nome, chamado PL do Marco Temporal, que é uma bomba, porque ele não trata só dessa questão da terra, ele trata de um monte de coisa, ele libera a construção de hidrelétrica, linhão de energia, se isso for do interesse da segurança nacional, facilita a plantação de transgênico, facilita não indígena administrando fazenda em terra indígena, cria até a figura de sommelier de indígena, que vai falar o seguinte, olha, esses indígenas que estão nessa terra deixaram de ser suficientemente indígenas com o tempo, então vamos pegar a terra de volta. Então tem várias maluquices lá no meio que está tramitando no Senado Federal.
Ótimo que você já deu esse panorama geral, Sakamoto, e a gente já tem assim elementos básicos para fazer esse entendimento do que é essa votação e também o que se relaciona, por exemplo, com o Congresso. Mas eu vou voltar nesse tema da indenização que você colocou, da indicação do voto de Alexandre de Moraes, porque, inclusive, a AGU já fez uma manifestação, mandou um documento ao Supremo Tribunal Federal questionando essa questão da indenização, tanto quanto a dificultar o processo de demarcação de terra, como você já bem colocou, pode aí atrasar a demarcação ou dificultar, porque é um pagamento prévio, segundo Alexandre de Moraes, né? Essa é a indicação dele no voto, mas também sobre um gasto incalculável. Mas eu gostaria de escutá-lo sobre essa proposta de Alexandre de Moraes e se você acredita que algum outro ministro pode ter essa mesma posição. Olha, há uma possibilidade, provavelmente ao final do julgamento vai ser discutida a questão da indenização, né? E essa questão da indenização, ela é complexa, né? Porque é o seguinte, quando você fala de indenização de terra ocupada ilegalmente por não indígena, na região norte do Brasil tem uma percepção. Na região sul e centro-oeste tem outra, e esse acho que é o ponto de R$1 milhão. Porque é o seguinte, na região norte, você tem uma clara ocupação recente de terras indígenas e uma intrusão de terras indígenas, né? E que você tem que ter a expulsão. Você tem a terra indígena, o pessoal recentemente houve uma invasão, começa a introduzir garimpo, fazenda, né? Área de exploração, carvoaria, e aí tem uma clara relação que dá para você claramente tirar, né? Tem uma relação bem clara naquele processo ilegal. Agora, você tem algumas áreas, como na região do Mato Grosso do Sul, que envolvem indígenas como os Guarani e os Kaiowá, em que, durante a ditadura militar, você teve um esbulho dos indígenas, retiraram ilegalmente eles das terras. A ditadura, em alguns momentos, até falou: olha, para as pessoas que pegaram a terra, ou você faz isso, você não tem direito à terra, ou você começa a plantar, introduz, afasta os indígenas, você não tem direito à terra. Em alguns casos, a terra foi vendida, depois passada de mão, e às vezes você tem realmente uma figura de boa-fé. E aí que tem muita gente que estuda a situação dos indígenas do Mato Grosso do Sul, né, que é o lugar no Brasil hoje onde a questão da territorial é a mais dura e mais pesada, que falam que, em alguma medida, vai ter que, sim, garantir indenização para quem comprou terra de boa fé, porque inclusive tem fazendeiros que querem sair desses lugares, tem fazendeiros que querem deixar esse lugar, eu não quero mais essa loucura toda, eu topo vender a terra pelo valor que eu comprei e tudo isso mais. Então o que acontece? O governo, em algum caso, em algum momento, aquela questão da indenização da boa fé, por mais que boa fé seja algo difícil de ser objetivado, mas vai ter que ter. A questão nesse ponto é que o Alexandre de Moraes propôs, né, como uma solução intermediária para tentar amansar o agronegócio que está chiando e gritando, e a maioria no Congresso e todas essas coisas, falou: olha, então vamos fazer com uma indenização prévia. Ou seja, primeiro paga e depois sai da terra, né? E aí a gente sabe que em muitos casos, não só as questões que isso vai atravancar todo o processo de demarcação, mas também tem outras questões, né? Tipo, porque com isso você acaba dando um posicionamento, você acaba criando um mercado ilegal de terras, porque tem muita gente que vai querer invadir território indígena com a possibilidade de ganhar um cascalho do governo, né, para poder sair de lá, quase que um sequestro da terra. Muita gente coloca, não, que vai ter que se criar uma espécie de uma titulação de boa-fé, ou aquela pessoa tenha boa-fé, então pode-se, na verdade, atrasar mais ainda o processo de demarcação. Então, a questão da indenização prévia, ela é ruim por uma série de razões, né, que atrasam ainda mais o processo de garantia de acesso dos indígenas a essas terras, com, inclusive, um elemento. Muitos fazendeiros, com essa questão, vão ficar negociando valores, vão ficar negociando questões, vão ficar negociando formas de pagamento, e o negócio nunca vai sair, né? Então, é ruim essa questão da indenização prévia, que ainda vai ser discutida, que ainda vai ser debatida como a melhor forma para criar essa situação. O próprio Zanin, que era um voto duvidoso, porque ele teve votos complicados, né, com relação a direitos fundamentais recentemente, ele votou contra o marco temporal, que é excelente, e ele deu um voto que não é nem o voto do Fachin, que fala: olha, o marco temporal é ilegal, é inconstitucional, e não tem essa coisa de indenização prévia, coisa nenhuma, né?
E o voto do Alexandre Moraes, que também considerou ilegal o marco temporal, mas ele topou, ele propôs indenização prévia, o Fachin topa a indenização, mas que não seja prévia, né? Então, que pode ser depois, com processo, aí entra precatório, um monte de coisa. Então, eu acredito que há uma chance, sim, de ter uma solução a bom termo. Vamos ver como vão ser os outros votos. O problema é que já tivemos, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes já fez comentários extremamente ruins, né? Foi criticado bastante, duramente, por comentários que, segundo os próprios indígenas, beiravam racismo, né, com relação aos indígenas. Então, vai ser difícil. O próprio Gilmar, ele tem, né, a origem, tem uma relação com o agronegócio mais forte, né, tudo, produção rural lá no Mato Grosso, que é a origem dele. Então, não vai ser simples. É por isso que eu acho que é bem possível também alguém pedir vistas no meio disso e essa questão ficar meio que jogando, porque enquanto isso o Senado está tentando avançar para definir a questão e evitar que o STF defina em nome do próprio parlamento. E Sakamoto, tem outra questão também que é muito importante, e aí essa posição do Supremo quanto a essa tese do marco temporal, por conta dos vários conflitos que vêm se arrastando com os povos tradicionais nas terras indígenas, né, Sakamoto? Olha, é uma situação muito triste, como a gente fala, tipo, o Mato Grosso do Sul, né, é um estado que acabou virando um faroeste, né, uma parte do Mato Grosso do Sul, espero que ninguém se sinta ofendido, mas quem conhece, quem mora no Mato Grosso do Sul, está nos ouvindo e conhece a história do seu estado, sabe o que são as disputas por terra, sabe o que são as mortes de Guaranis, Kaiowás, né, outras populações indígenas que também estão numa situação semelhante. Sabe que, por exemplo, os indígenas expulsos de suas terras ou confinados em reservas que mais parecem cortiços urbanos, né? Eles acabam caindo no alcoolismo, eles acabam saindo para o suicídio, né? Ou eles acabam se tornando trabalhadores escravizados. Sim, o próprio governo federal resgatou já centenas de indígenas sul-mato-grossenses ao longo dos anos em fazendas de cana-de-açúcar, de gado ou em outras fazendas, trabalhando de forma escrava, exatamente porque eles não tinham onde produzir o seu próprio alimento, seu sustento, e iam tentar a vida fora. Então, o que acontece lá é gritante, mas não é só a questão territorial de acesso à terra, pura e simplesmente no Mato Grosso do Sul. No município de São Paulo, onde a gente está falando, a gente tem os indígenas lá na região do Jaraguá, que estão confinados a 1 hectare de terra, apesar de ter um outro território que poderia ser demarcado lá na região, na própria região, né? E que a justiça enrola, né? Tem toda aquela enrolação que levou, inclusive, a um protesto deles no começo do ano, com a Polícia Militar de São Paulo tirando na base da bomba e do gás, tratamento que não teve os golpistas no final do ano. Vamos lembrar que eles bloquearam estradas em São Paulo e ficaram lá, até que houve uma cobrança e uma pressão grande do próprio Alexandre de Moraes, aí veio água, bomba, tudo para tirar, mas até lá não teve. Lá os indígenas, em poucas horas, bomba nos índios. Então, o que acontece? Repetindo o que a gente vem fazendo há 523 anos. Mas, o que acontece? Temos lá, mas também temos problemas territoriais graves de intrusão e de invasão, como na terra indígena Yanomami, em Roraima, em que os indígenas tiveram suas terras invadidas com a anuência, o beneplácito e o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, por garimpeiros. Esses garimpeiros fizeram o que quiseram, dificultaram a produção dos indígenas do seu próprio alimento. Você teve fome, você teve morte, 570 crianças morreram de indígenas por decorrência disso em 4 anos, devido a esse ponto. E agora, durante o governo Lula, está se retirando, mas ainda de uma forma lenta de todo esse processo. Então, a questão indígena, do acesso indígena às terras, é fundamental para garantir dignidade, como a gente falou no começo, e também garantir acesso a mercados. Vamos ser sinceros, aumenta a cada dia pessoas nos Estados Unidos e na Europa, principalmente na Europa Ocidental, que não querem comprar produtos brasileiros, porque acham que esses produtos brasileiros têm uma relação com o desmatamento e com danos às comunidades indígenas. O presidente Lula fala que isso é usado de uma forma protecionista, concordo plenamente, né? Países usam isso de forma protecionista, né? Países que não cuidaram dos próprios povos tradicionais. Mas o fato é que a gente tem culpa no cartório. Então a gente precisa avançar nisso, seja pelo mais básico da garantia da vida dos indígenas, ou pelo menos pensando no nosso comércio exterior.
Bom, tá aí, dá para perceber então que a questão é muito mais complexa do que só necessariamente uma marcação de território, vai para além só do acesso à terra, vai sobre questão de modos de vida também desses povos originários, né? Conversamos com o Leonardo Sakamoto, que é diretor da ONG Repórter Brasil e professor da PUC São Paulo. Sakamoto, muito obrigada, é sempre um prazer escutá-lo aqui no Revista Brasil TVT. Prazer foi meu. Um abraço a todos e todas e obrigado. Abraço. O governo do presidente Lula anunciou o envio de uma medida provisória para a taxação dos fundos exclusivos, conhecido como fundos dos super ricos. E também um projeto de lei que tributa os investimentos de brasileiros no exterior, que são os chamados fundos offshore. Nesta semana, relatório lançado pelo Pacto Nacional de Combate às Desigualdades no Brasil retrata a desigualdade tributária no Brasil e endossou a proposta de taxação dessas grandes fortunas. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Oded Grajew, que é presidente emérito do Instituto Ethos e membro da ABCD, que é a Ação Brasileira de Combate às Desigualdades. Oded Grajew, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Vamos falar então dessa proposta enviada pelo governo do presidente Lula. Eu queria te ouvir, até porque essa semana o relatório da ABCD fala especificamente sobre isso, dessas desigualdades e o quanto é importante essa taxação dessas grandes fortunas, desses super ricos aqui no Brasil. Bom, em primeiro lugar, é importante combater as desigualdades, né? Porque não há país que possa progredir, ser um país justo, solidário, país que oferece qualidade de vida para a sua população, com as desigualdades brasileiras. As desigualdades brasileiras, as desigualdades no plural, porque são territoriais, são de gênero, de raça, econômica, social, ambiental, política, né? São várias desigualdades que se realimentam e se complementam, né, nesse quadro triste das desigualdades brasileiras, né? Além de que o Brasil está na honrosa, entre aspas, posição de 8º país mais desigual do mundo, entre os quase 200 países do mundo, o Brasil é 8º. Abaixo do Brasil são apenas 7 países muito pobres africanos, né? Então, e ao mesmo tempo, o que é triste, né? Que é contraditório, nós somos uma das maiores economias do mundo. Então, nós somos entre os 10 mais desiguais e os 10 mais ricos. É mais vergonhoso ainda essa situação, né? Isso significa que nosso problema de combater a desigualdade, reduzir a desigualdade, não é problema econômico, não é problema de recursos. Nós temos suficientes recursos para isso, só que os recursos estão mal distribuídos. E nosso sistema atual, falando do sistema tributário, ele é um dos realimentadores das desigualdades, porque os 10% mais pobres pagam, isso é um cálculo que nós fizemos, 26,4% da sua renda em impostos, e os 10% mais ricos pagam 19,2% da sua renda em impostos. Então, é um sistema que constantemente drena recursos dos mais pobres para os mais ricos. A desigualdade ela é constituída de políticas, de decisões políticas, de políticas públicas. Ela não é uma obra do divino. Então, ela é constituída de estruturas que realimentam e alimentam. E as nossas desigualdades não só são grandes, mas estão aumentando, exatamente por isso, porque os mecanismos de realimentação da desigualdade é grande. Agora, é evidente que tem que taxar mais os ricos, né? Tem uma conta, né, que, por exemplo, o Brasil e a Estônia, são os 2 únicos países do mundo a não taxar lucros e dividendos, né? Uma taxação sobre lucros e dividendos de 20%, por exemplo, daria para dobrar o Bolsa Família, né? Só para dizer da absurdo das situações, né? E essa taxação para os mais ricos não faz a mínima diferença, esse que é o problema. Não faz a mínima diferença, não vai mudar nada na sua qualidade de vida, não muda nada no seu dia a dia, nos seus hábitos de consumo, de vida, mas faz muita diferença para quem necessita desses recursos, né? Então, taxar os mais ricos é fundamental, né? É o que se faz nos países que
tentam diminuir as desigualdades, mas tem um dado a mais que precisa entrar nessa equação. O que fazer com esse dinheiro? Se essa arrecadação de impostos sobre ricos, que é importante, for direcionado para melhorar a condição dos mais pobres, muito bem. Mas se para entrar de novo no orçamento e onde quem tem mais poder político possa se abocanhar essa parcela, isso volta para os mais ricos. Então, ao mesmo tempo que é importante taxar aqueles que têm mais, os mais ricos, é tão importante quanto saber o que vai fazer com esse dinheiro. Então, por exemplo, por que não tem uma proposta, né, de taxar os mais ricos, de taxar o offshore, taxar os fundos dos multimilionários, mas por que não, ao mesmo tempo, direcionar diretamente esses recursos para aumentar a Bolsa Família? Quer dizer, vincular uma coisa com outra. Porque se taxar apenas os mais ricos e colocar no orçamento onde quem tem mais poder político, que são os mais ricos, vão abocanhar de novo esses recursos, não vai valer, não tem nenhum efeito sobre a distribuição de renda, sobre a desigualdade. Mas por que não vincular exatamente, olha, diretamente, tudo que vamos arrecadar com essa taxação dos mais ricos vai diretamente para a Bolsa Família, ou para aumentar o número de pessoas beneficiadas, ou para aumentar a Bolsa em si. Então, é muito importante que, para combater a desigualdade, ao mesmo tempo, tirar de quem tem mais e distribuir para quem precisa que tem mais, porque combater a desigualdade significa redistribuição de poder e riqueza. Combater a desigualdade não é a mesma coisa que benefício, que é filantropia, que é caridade, com ação social. Isso tudo bem, é importante, mas combater a desigualdade é redistribuir recursos e poder. Então, por isso, as duas coisas ligadas são muito importantes. E, nesse sentido, eu queria falar, então, sobre o Pacto Nacional de Combate às Desigualdades, que vai aí desenvolver relatórios sobre essa realidade que o senhor nos colocou, né? Desse nível de desigualdade tão grande que nós vivemos aqui no nosso país. Eu gostaria, então, que o senhor falasse um pouco sobre os indicadores importantes que esse relatório vai observar para aí poder indicar onde estão essas desigualdades e, de fato, como o senhor colocou aqui, poder atuar de fato no combate a essa relação de discrepância tão grande de acesso a direito, de acesso a poder. Primeiro, até antes de responder diretamente a sua pergunta, por que é tão importante combater as desigualdades, né? Bom, você sabe que no mundo você tem países que são melhores e piores. Não subjetivamente, por os indicadores, né? Porque os indicadores, é aí que o observatório mostra os indicadores. Os indicadores é a hora da verdade, né? É como na saúde, né? Quando você vai no médico, o médico, para te analisar, ele quer indicadores, quer saber a realidade. E tem indicadores, é a hora da verdade. Então, tem países que estão lá em cima sempre, em qualquer classificação social, ambiental, econômica. Então, a gente precisa se perguntar como é que chegaram até lá, né? Por exemplo, os países escandinavos e outros, que eram muito pobres no começo do século passado, né? E chegaram até onde chegaram, como foi. E há um traço comum entre todos os países que são melhores colocados em qualquer ranking. São países que têm baixa desigualdade. Porque a alta desigualdade, ela esgarça o tecido social. Ela constrói uma sociedade de conflitos. A gente acabou de ver o conflito na questão indígena, mas são vários conflitos. Sociedade desigual é uma sociedade de conflitos. É uma sociedade de castas, de inferior e de superior, de dominadores e explorados. É uma sociedade que esgarça o sentido de comunidade, porque é uma sociedade de guerra, de conflitos, além de ser uma sociedade propícia a aventuras golpistas e aventureiras. Porque a sociedade desigual, ela tem restrições, ela não acredita na democracia, porque ela diz, bom, essa democracia, essa tal da democracia, essa condição de vida que nos dá, essa sociedade injusta que ela cria. Então, combater a desigualdade é fundamental para qualquer projeto de país que a gente quer. Se não combater a desigualdade, é sonho de uma noite de verão.
A gente vai ficar anos após anos fazendo o mesmo programa, falando das mesmas coisas, falando dos mesmos conflitos, das mesmas desgraças, se a gente não combater a desigualdade. Então, o projeto de um país melhor passa necessariamente para reduzir as desigualdades, porque a desigualdade impede o crescimento do país. E quando você olha o observatório, acho que o observatório ele é importante, a criação dele, porque ele vai ser a nossa ferramenta de acompanhar o Brasil. Nós vamos acompanhar ano a ano, ano após ano, sabendo, no concreto, se realmente a desigualdade aumentou ou diminuiu. E não no discurso, no concreto, nos indicadores. Então, foi um grande trabalho com as organizações sociais, selecionamos 9 áreas de atuação, com 42 indicadores, que nós vamos acompanhar permanentemente e vamos elogiar quando os indicadores melhoraram, vamos criticar quando os indicadores diminuíram, e você sabe exatamente onde agir. Então, você tem lá... E aí, uma coisa que marca, porque são vários itens, mas uma coisa marcante em todo o observatório, que perpassa todos os indicadores, é que os grupos mais prejudicados, mais marginalizados na sociedade brasileira, em qualquer uma das áreas, são mulheres e negros. Mulheres e negros, em todos eles, são os grupos mais marginalizados, mais prejudicados, que estão lá embaixo nas tabelas. E, ao mesmo tempo, quando você olha a desigualdade política, são os grupos minoritários no poder executivo, no poder legislativo, no poder judiciário. É uma coincidência? Absolutamente não. Porque as desigualdades são resultados de políticas públicas. As políticas públicas, pela sua escala, é que constrói a sociedade que a gente quer, o país que a gente quer. E como nas instâncias de poder que decide as políticas públicas, negros e mulheres são minoritários, a consequência disso que são os grupos mais prejudicados da sociedade brasileira. Então, você vê que a participação deles vai 20%, 15%, 10%, dependendo do estado, dependendo da instância, né? Mal e mal, conseguiram fazer passar a cota dos 30%, não cumpriram, porque, de novo, quem detém o poder nos partidos políticos geralmente são homens e brancos, que não querem abrir espaço para mulheres e negros, e agora querem reduzir para 15%. E nos países que eu acabei citando, posso falar o nome de vários deles, a representação política como espelho da sociedade é um dos pilares do sistema político desses países. Então, se na sociedade as mulheres são 50%, elas têm que ter a participação de 50% nas instâncias de poder. Se negros no Brasil são 50%, mulheres e negros é um pouco mais de 50%, mas 50%, tem que ter 50% de negros nas instâncias de poder. Nas câmaras de vereadores, nas prefeituras, nas assembleias, nos estados, no Congresso Nacional, no Judiciário, nos diversos tribunais. Então, esse é o dado marcante. Se a gente quer focar e quer dizer, bom, vamos focar no essencial e vamos focar nas causas, ser radicais, ir nas raízes, na radicalidade, as raízes que o sistema político brasileiro marginaliza grupos importantes da sociedade brasileira, metade da população brasileira, de mulheres e negros, e, consequência disso, as políticas públicas constroem um mundo absolutamente marginalizado para as mulheres e para os negros. Então, você pode olhar, são vários... saneamento básico, mortalidade infantil, mortalidade materna, renda, habitação, saúde, todos eles, as desigualdades são enormes, não são poucas, são pequenas, são enormes, e quem está na base das desigualdades, mais marginalizados, invariavelmente são as mulheres e os negros, como consequência de políticas públicas onde eles não participam, não têm voz, são minoritários e constroem uma sociedade tão desigual, tão esgarçada, tão fraturada como a sociedade brasileira.
E sobre esse tema da desigualdade e sobre o Pacto Nacional pelo Combate às Desigualdades, conversamos com Oded Grajew, que é presidente emérito do Instituto Ethos e membro da ABCD, que é a Associação Brasileira de Combate às Desigualdades. Oded Grajew, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco aqui hoje e trazer um tema tão relevante para a nossa sociedade, para a gente abrir os debates aqui com o nosso público. Antes de me despedir, quem tiver interesse de olhar todo o observatório, ele pode olhar no site combateasdesigualdades.org, onde vai ter todos os dados, todas as informações sobre as desigualdades brasileiras, e esse é o quadro da onde a gente está partindo e onde nos vamos acompanhar. Então, combateasdesigualdades.org, quem tiver interesse pode olhar os dados, os números do observatório. Perfeito. Muito obrigado pelo convite. Um abraço. A gente agradece. E agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. O ex-presidente Jair Bolsonaro e sua esposa Michele Bolsonaro ficaram em silêncio em depoimentos à Polícia Federal nesta semana sobre o caso de venda envolvendo as joias recebidas do Estado brasileiro. O advogado Fábio Weingart e os militares Marcelo Câmara e Osmar Crivellati, que foram assessores de Bolsonaro, também não depuseram. Já o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, e o seu pai, o general Mauro Lorena Cid, falaram em depoimentos à PF. E para repercutir com a gente sobre o caso das joias envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, nós conversamos agora com o César Brito, que é advogado, escritor, ex-presidente da OAB Nacional e membro da ABJD, que é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Doutor César Brito, prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. O prazer é todo meu de estar participando mais uma vez desse programa que é fundamental para a democracia. E é fundamental porque distribui informação verdadeira, sem fake news. Eu acho que um dos problemas do século é exatamente as informações falsas, e vocês têm um compromisso sempre grande com a verdade. A gente que agradece o seu elogio. E é o nosso desafio, o nosso compromisso diariamente aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Mas, doutor César Brito, quero repercutir com o senhor esse caso emblemático envolvendo Jair Bolsonaro, ajudante de ordens, presentes ao Estado brasileiro, e que Bolsonaro tentou se apropriar dessas joias, né? Agora já várias versões distintas, dizendo que ele tem direito. Queria lhe ouvir do ponto de vista juridicamente sobre todo esse imbróglio aí, toda essa questão envolvendo este fatídico caso das joias dadas ao Estado brasileiro, que o ex-presidente Jair Bolsonaro insiste, dizendo que ele tem direito a essas joias. É primeiro lembrar para as pessoas como começa o escândalo. Ele começa o escândalo em razão de um cumprimento constitucional que os que fazem privado do patrimônio público odeiam, que é o concurso público, né? Começa o escândalo porque um servidor público concursado, e por ser concursado tem independência de rejeitar as ordens ilegais daqueles que ocupam o Estado de forma de plantão do determinado período, e por ser concursado impede o ingresso ilegal de bens de alto valor no Brasil. E é bom dar primeiro parênteses: todo bem que entra no Brasil, público ou privado, é preciso declarar. Você tem que, justamente para evitar corrupção, evitar contrabando, descaminho. E no caso concreto, se tentou entrar clandestinamente com joias e bens de alto valor. E quando o servidor público, concursado, repito, indaga do ministro que aquele bem era absolutamente ilegal, precisa ser declarado, qual foi a primeira resposta? É para a primeira-dama Michele Bolsonaro. Para a primeira-dama Michele Bolsonaro, ou por qualquer cidadã do mundo ou do Brasil, que tem que declarar. E ao não se declarar, começa a se fazer uma investigação, porque se demonstrou claramente que o governo Bolsonaro tentou o tempo todo trazer para o patrimônio privado
esse bem de alto valor. E por que os bens de alto valor, ou qualquer que seja ele, mesmo de baixo valor, precisa ser declarado quando o presidente da República exerce? Porque nós temos que ter um controle sobre o dinheiro recebido sobre aquele que tem a última palavra sobre a vida econômica do país, sobre o relacionamento externo do país, para saber se os valores que recebe estão relacionados com a subserviência do Estado brasileiro a interesses, se está relacionado com corrupção, se está relacionado com venda de patrimônio brasileiro. Por isso é importante declarar, mesmo aqueles que vão para o patrimônio privado. No caso concreto, descobre-se posteriormente que não era só esse bem, eram vários bens que foram recebidos, não declarados ou declarados ilegalmente incorporados ao patrimônio privado. E mais ainda, se tentou vender esses bens, também agredindo a legislação, porque a legislação diz que todas as doações ele tem um valor histórico, por isso que antes, ainda que pertencesse ao patrimônio privado, teria que ser declarado, porque o Estado tem preferência de compra. A União tem preferência de compra, porque pode colocar em um museu. Olha quantos crimes foram cometidos. Se tentou esconder, não se colocou no patrimônio privado, pode estar ali disfarçando corrupção ou venda de estatais, ninguém sabe, e depois se vende clandestinamente. E uma vez detectado todo esse crime, se recompra clandestinamente e se entra no Brasil de novo sem declaração. Você vê, são vários crimes que são cometidos, por isso essa apuração que é importante para a República, é bom, importante para compreender que o crime não compensa, que o patrimônio público é do público e não pode ser transformado em patrimônio privado. E aí, então, vou trazer... Supostamente. Mas eu vou trazer, então, a questão mais recente. Na última quinta-feira, aconteceu depoimentos simultâneos da Polícia Federal. Michele Bolsonaro, Jair Bolsonaro ficaram calados, não quiseram se manifestar, mas Mauro Cid, seu pai, se manifestaram. Mauro Cid, por exemplo, ficou 12 horas na Polícia Federal. O que já se tem de informação é que ele está disposto a colaborar, né, com a investigação. O que a gente pode esperar dessa colaboração, vamos dizer assim, não chamaram de delação, mas de colaboração? Gostaria que o senhor pudesse dizer se faz diferença. E sobre o silêncio de Bolsonaro e Michele, queria que o senhor também pudesse falar. Hoje eu tenho colocado no meu vez sobre a importância do direito de silêncio. E é bom fazer isso como direito constitucional, ninguém é obrigado a se autoincriminar. Então, quando se faz a estratégia do silêncio, está se cumprindo um dever. Mas não autoincriminação, é uma preocupação que não se confesse crimes. Então, o fato de estar em silêncio não quer dizer que condena, mas é que preciso que outras provas sejam ali complementadas. Então, é um direito constitucional e a gente tem que exercer. Aliás, a gente faz isso o tempo todo agora. O Brasil está acompanhando com as CPIs o direito das pessoas lá estarem sem se autoincriminar. Mas vem uma outra parte, que o silêncio é uma estratégia da defesa, mas a prova não cessa contra aquelas pessoas que estão silenciadas. E o que nós estamos percebendo, pelos longos depoimentos, agora de 2 assessores diretos do ex-presidente Jair Bolsonaro, é de que provas estão sendo apresentadas como confissão, várias delas, mas não ainda formalmente como colaboração. Porque para ser uma colaboração legalizada, precisa ter primeiro, ela pode ser feita hoje pela própria polícia, o Supremo Tribunal Federal, depois de uma consulta judicial do Ministério Público, dizendo que só poderia ser feito no Ministério Público, o Supremo disse que pode a delação premiada ser feita perante a Polícia Federal. O que está se colocando é que pode ter uma delação ou uma colaboração premiada que vai implicar em algumas coisas. Ela precisa apresentar prova, senão não vale, precisa ser confirmado o depoimento, confirmado por prova, e pode ter alguns benefícios, redução de pena, devolução, entrar em rol de proteção de testemunha, há vários benefícios decorrentes da colaboração, que me parece estar acontecendo, e é importante que aconteça, para que nós possamos passar esse Brasil a limpo,
e não limitar não só a presença do presidente da República, sua esposa, ou todas aquelas pessoas que estejam envolvidas nesses crimes que são denunciados, mas principalmente pela vinculação que o ministro Alexandre de Moraes tem colocado com outros atos, como aqueles que tentaram atentar contra a democracia brasileira com um golpe de Estado. Então, acho que por isso que é importante essa correlação desse julgamento, que não é só o desvio de bens públicos, mas também a tentativa de desviar a democracia, conduzindo o Brasil para uma volta a uma ditadura. O foi presidente da OAB Nacional, esteve à frente dessa entidade, importantíssima entidade nacional, é membro da ABJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, é um advogado, é um escritor. Agora, a minha pergunta é uma espécie mais de provocação. Muito se questiona os crimes de Jair Bolsonaro. Ele já foi declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral. Agora tem a questão da esfera criminal. Queria que o senhor pudesse tentar de uma forma didática para os nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual, que crimes podem ser imputados a Jair Bolsonaro a partir deste caso das joias? As joias envolvem vários crimes, o peculato, que é a apropriação de patrimônio público, a evasão de divisas, a não observância da proibição de que não se pode vender, ainda que privado, se tivesse no acervo pessoal, para o estrangeiro, bens que foram doados. Vários crimes têm relação direta com este específico, mas outros também estão sendo investigados, né, em outros processos, como a tentativa do golpe, o estímulo à depredação de patrimônio público, né, o ataque. Então, vários crimes investigados, todos ainda estão em fase de investigação. Não há uma denúncia formal por este crime ainda, por isso a importância da investigação e o cuidado que está sendo com a investigação. Nós não sabemos muita questão ainda, porque vários estão em sigilo absoluto, né? Nós vamos saber nesses próprios dias. E houve algo absolutamente inusitado. Não é proibido, mas é inusitado, depoimentos simultâneos. Nós não sabemos ainda, porque ainda não foram divulgados, quais são as contradições que foram apresentadas, embora se saiba, pelas informações não oficiais ainda, de que as provas já estão sendo colhidas e comprovadas nos depoimentos. Então, é esperar um pouco, é ter rumo de paciência, porque a gente não pode também atropelar o processo, né? Acho que para combater o crime nós temos que ter muito cuidado para não cometermos também crimes que atropelam o processo e gerem nulidade. Eu brincava muito quando era presidente da OAB, brincava com seriedade, que os 15 minutos de fama não podem permitir a destruição de dias ou meses de apuração. Então, por isso que tem mesmo muita precaução sobre esses temas. E agora, só para finalizar a nossa conversa, há alguns deputados aliados de Bolsonaro, por exemplo, que já tentam indicar uma mudança no regimento sobre ex-presidentes, que tem alguns privilégios, vamos dizer assim, tem uma segurança permanente após deixar a presidência, tem alguns elementos de segurança pessoal que são mantidos, né, após eles exercerem o ato executivo, mas alguns defensores de que se tenha privilégios de defesa e jurídicos também. Gostaria de ouvir o senhor sobre essa proposta, o que o senhor acha, qual é a sua avaliação? Para que não se diga que eu falo de forma casuística, por causa desse caso em concreto, eu quero lembrar que eu sou radicalmente contra alguns tipos de anistia. Quando a CMD me deu a ordem de presidir a OAB, nós ingressamos com a ação no Supremo Tribunal Federal para dizer que os crimes contra a humanidade, como diz a legislação internacional, não prescreve. O futuro da tortura tem relação direta com o futuro que nós damos aos torturadores. Se nós achamos que ele pode ser perdoado, eles vão continuar torturando. Quem comete crime na comunidade sabe que não pode ser anistiado, não pode ser protegido pela fronteira para que não continue no hoje cometendo crimes. São sobrevivências futuras. É o mesmo caso. O governante não pode ter habeas corpus preventivo para roubar, para cometer crimes, para serem perdoados. Então, se nós trouxermos esse raciocínio do habeas corpus preventivo para qualquer governante, independente dele, nós
vamos ficar para o roubo, carta branca para o crime. Então, não podemos ter esse tipo de anistia. Porque no Brasil depois vai o jeitinho, depois vai aplicar para o governador, vai aplicar para o prefeito, vai aplicar para o chefe do órgão. Então, não há habeas corpus, anistia preventiva para quem comete crime, e principalmente crimes contra o patrimônio público, porque o crime contra o patrimônio público ele gera vários outros crimes. Ele é responsável pela fome, ele é responsável pela ausência de saúde pública, então é preciso ter muito cuidado quando você faz esse tipo de proposta. Sou contra qualquer anistia, ainda mais anistia prévia. Perfeito. Conversamos com César Brito, que é advogado, escritor e ex-presidente da OAB Nacional e membro da BJD. Muitíssimo obrigado pela sua participação conosco aqui hoje e por toda essa explicação e desenvolvimento sobre o campo jurídico que às vezes nos parece tão complicado. Obrigado também, é sempre um prazer à disposição. Abraço. Recentemente, o Intercept Brasil publicou reportagem mostrando que o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, pagou cerca de 3 milhões de reais ao jornal Folha de São Paulo via agência de publicidade. Mas o que chamou a atenção foi que, segundo o Intercept, nos últimos 2 meses, 61 artigos elogiosos à prefeitura foram publicados no jornal, inclusive com tweets patrocinados. Sobre essa questão, a revista Brasil TVT conversa agora com a Tatiana Dias, jornalista e editora-geral do Intercept Brasil. Olá, Tatiana, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Oi, pessoal. Boa tarde. É um prazer estar aqui também. Tatiana, vamos falar então dessa série, essa reportagem do Intercept Brasil e Vânia Folha de São Paulo. E o que chama a atenção, e aí, Tatiana, não é o jornal ter matérias publicadas, a questão não é essa. É, de fato, assumir que fez isso e não ficar naquela questão que eu quero te dizer, ficar bancando de isento. Nós somos isentos, nós somos, enfim. Queria te ouvir como é que partiu isso e de onde surgiu essa série e essa reportagem de vocês que mexeu muito nos bastidores e repercutiu muito aqui em São Paulo. Eu acho que... Bom, primeiro eu vou começar do começo, né? Fazia muito tempo que a gente queria abrir essa caixa preta, digamos assim, né? Desde quando a gente teve contato, as primeiras matérias patrocinadas já chamou a atenção. Porque, como você disse, não se trata de propaganda, né? Propaganda dos governos, da prefeitura, ou comprar espaço para coisa de serviço, informação ao cidadão. Acho que são coisas perfeitamente legítimas, né? O que chamou a atenção mesmo foi que se tratava de um produto do Estúdio Folha que realmente emula um site jornalístico, né? As manchetes, as linhas finas, é tudo emulando um jornalismo, né? E não era claramente identificável, né? A gente sabe que a pesquisa é antiga, mas ela dá um pouco conta, assim, né? 7 a cada 10 leitores não passam das manchetes. Ou seja, é bastante preocupante, assim, né? Que essa sinalização não esteja muitíssimo clara. Então, enfim, chamou a nossa atenção, isso assim que a gente teve conhecimento desse site, desse projeto. O repórter Paulo Motorim, inicialmente, preciso dizer que é fruto de um trabalho de mais de 2 meses, né, do Motorim, que está apurando essa história, porque não foi fácil, né, abrir essa caixa preta, não foi fácil conseguir essa informação. O Motorim, ele fez, primeiro, né, para conseguir essa informação, ele foi pelo caminho básico, né, que é questionar a prefeitura por meio da assessoria de imprensa da prefeitura. Ele perguntou, né, que contrato é esse, qual é a vigência, qual é o valor total, se existe alguma especificação de orientação editorial para os conteúdos, enfim. A prefeitura desconversou, né, falou que se trata de uma parceria com uma agência de publicidade regularmente licitada e nada mais tinha a dizer. 2 dias depois, né, a gente não se contentou com essa resposta. 2 dias depois, a gente entrou com pedido de informação por meio da Lei de Acesso à Informação, né, do portal da prefeitura, questionando a parceria e pedindo, né, os termos do planejamento de mídia da agência de publicidade Propeg, né, que é a responsável pelo contrato, né? A prefeitura ela tem 2 contratos multimilionários com a agência de publicidade, né, com a Propeg e com a M-Works. Eles estão, inclusive, sendo investigados pelo Ministério Público, que está questionando por que contratos tão altos, né?
A gente sabe que falta de dinheiro não é um problema dessa prefeitura, né? Se vê pelos os enormes contratos de publicidade aí. Mas, enfim, a gente questionou, então a gente pediu um planejamento de mídia detalhado desse contrato por meio da Propeg. E aí veio a surpresa. Primeiro, o prazo venceu, eles ignoraram a solicitação. Depois recorremos mais uma vez e o chefe da SECOM, do Ricardo Nunes, né, o Afonso Prado Filho, o nome dele, respondeu falando que não tinha nenhuma parceria direta com o Estúdio Folha. A gente, tem, né? Tem, a gente tá lá para todo mundo ver, né? Tá lá no site, tem uma parceria, está lá conteúdo, né? Fazendo parceria com a prefeitura, mas vamos recorrer mais uma vez. Então, o Motorim recorreu mais uma vez, na segunda instância, no dia 2 de agosto, né? Ele entrou com esse recurso e argumentou, óbvio, né? Que essa recusa feria princípios básicos de transparência, né? Dinheiro público sendo empregado, e a gente tem direito de saber, né, quais são os termos e para que isso está sendo usado. Então, 16 dias depois, né, no dia 18 de agosto, a prefeitura finalmente atendeu o pedido. Né? Então, não foi uma matéria que começou de agora, né? A gente está nesse processo. Aliás, grande parte do jornalismo investigativo é esse trabalho de paciência e formiga e ter que insistir mesmo, né? Porque, infelizmente, mesmo com a lei, parece que a praxe é negar, né? E eles testam o nosso poder de insistência e chatice, mas bom que você pode ver, são chatos por natureza e conseguem. Mas, enfim, finalmente veio o documento, né? Que detalhou os pagamentos, né? E aí a gente descobriu que foram mais de 2.700.000 reais para a Folha para esse projeto. E aí, se você olha os serviços são coisas de produção de conteúdo, inserção de projeto especial, matérias diárias no digital, página do impresso. E aí, se você vê a Folha, o produto final, né, tem lá a matéria na home, tem o site customizado. E se você for ver, não são só matérias de serviço, né, que também você pode pensar, não, é um serviço importante para o cidadão, tem um canal de comunicação, mas não são, né? É um negócio, SAMU é reforçado com 800 novos profissionais, novos cachorródromos são opções de lazer, reforma de Interlagos. Então, quem entra nesse portal, acha que a cidade está incrível, né? São só o asfalto, não sei quantos 1.000 quilômetros de asfalto. Então, assim, é uma página de propaganda que não é claramente identificada, e isso é especialmente relevante para se tratar, obviamente, de um ano pré-eleitoral em que o prefeito em questão, né, é um candidato, é um possível pré-candidato aí à prefeitura. Então, a gente julgou de bastante interesse público. Essa reportagem a gente entende, né, a sensibilidade, a gente é jornalista, a gente sabe todas as dificuldades de financiamento que a gente tem nesse mercado. Não é fácil, mas a gente acha importante levantar esse debate sobre os limites, né, de publi editorial, né, de quem que a gente aceita, de quem não aceita, e como que a gente sinaliza isso para o leitor, né? Acho que vale lembrar que a própria Folha publica, inclusive, matérias críticas, o Ricardo Nunes tem excelentes jornalistas lá que cobrem a prefeitura, mas isso, às vezes, tem o mesmo peso, a matéria de denúncia, às vezes, tem o mesmo peso dessa propaganda, né? Isso vale tudo, é um doisladismo, né? Isso é a famosa pluralidade, né? É disso que se trata, né? É a isenção jornalística, aí a Folha está posicionando. Não é bem assim, né? Eu acho que o veículo tem que ter esses limites mais claros, e eu acho que essa reportagem ela trouxe à tona, assim, né, essa discussão sobre quais são esses limites. Exatamente, mas a própria Folha tem ali nos seus princípios editoriais que eles publicaram, fizeram um vídeo, tem todo um trabalho em cima desses princípios editoriais, dizendo que a Folha se compromete declaradamente a diferenciar o que é publicidade do que é processo jornalístico, investigativo e analítico, o que de fato o Intercept indicava é que isso não estava acontecendo e induzia a pessoa leitora ao erro de aquilo não necessariamente ser uma publicidade, mas ser um material jornalístico da empresa jornal Folha de São Paulo. Mas o que eu queria trazer um pouco mais além disso, Tatiana, é a questão da posição do ombudsman sobre a publicação do Intercept, né? Ele se referiu à reportagem como se tivesse inferências sobre o caso. Mas o que de fato acontece é que vocês tinham dados, tinham
elementos concretos de que existiam as relações e que, de fato, isso não estava sendo identificado. Tanto é que a Folha de São Paulo agora mudou o processo e eu gostaria que você pudesse falar desse processo e avaliasse se houve uma tentativa um pouco de desqualificar a reportagem que vocês fizeram. Ah, claro que houve, claramente houve uma tentativa de desqualificar a nossa reportagem, assim, né? Quando você lê a coluna do Ombudsman, ele fala que a reportagem não traz nada de concreto e faz inferências, assim, né? Isso não aconteceu, e aí foi por isso que a gente resolveu publicar o segundo texto, né? A gente não tinha publicado o documento na íntegra, a gente descreveu o documento na reportagem, né? Descreveu os números, descreveu o que tinha no documento, mas a gente não publicou na primeira reportagem. E na segunda reportagem a gente falou, bom, não são inferências, né? A gente tem documentos públicos, concretos, que deveriam ser públicos, né? E não estavam públicos, eles só se tornaram públicos porque a gente pediu e insistiu. Se a gente não tivesse pedido e insistido, isso teria, né, permanecido em segredo. Então é isso, aí a gente publicou um segundo texto, publicando na íntegra toda a descrição dos serviços prestados pela Folha à Prefeitura, né? Que inclui aquilo, foram 13 pagamentos, né, totalizando 448 mil no ano passado, e neste ano, né, mais de 2 milhões e 200 mil reais pagos nesse ano. Então não tem nenhuma inferência, é coisa concreta, né? É grana da Prefeitura que está indo diretamente para a produção de textos elogiosos dentro da Folha de São Paulo. Então, essa foi a resposta, né? A gente escreveu um texto em resposta, publicando os documentos, e alguma coisa que eu até escrevi no meu texto, né? Eu acho que é perfeitamente possível reconhecer a crítica, fazer uma autocrítica e reconhecer um erro, que foi o que o Ombudsman fez, né? Ele reconheceu que as publicidades não estavam bem sinalizadas, tanto é que elas passaram a ser sinalizadas no final da semana que a gente publicou a reportagem. Aí ele até questiona, ele foi efeito ou não dos questionamentos. Bom, o negócio mudou 2 dias depois da nossa reportagem, né? Eu acho que tá claro, né, se foi efeito ou não do questionamento. Mas tudo bem, a gente deixa para os leitores julgarem se acham que foi ou não. O que importa mesmo, eu acho, é que a gente mostrou uma coisa que era de interesse público, a gente jogou luz sobre uma questão que é bem nebulosa e uma zona cinzenta, né, do jornalismo, questões de financiamento, questões de limite em publicidade e editorial, questões de transparência. Acho que tem várias questões que são um certo tabu, assim, e parte da mídia, especialmente corporativa, tem um pouco de dificuldade de lidar. A gente jogou luz nessas questões. Então, acho que a gente ficou muito satisfeito com a repercussão, assim, dessa matéria. E a gente acha que tem muito mais coisas a serem reveladas, né, nesses contratos, enfim. Tem muito mais, tanto é que depois, né, depois que a gente fez a primeira matéria, o Motorim recebeu uma outra resposta de lá, detalhando outros pagamentos de uma outra agência, da AIMWorks, dessa vez, também tinha pagamentos da Folha, mas dessa vez relacionados à publicidade tradicional, né, não era publi editorial como aquele caso. Então, quer dizer, tem muita coisa nesse meio aí para investigar. Tatiana, eu fico imaginando o quanto desse valor de formato de publi reportagem poderia ser investido, por exemplo, ou trabalhado com a questão dos moradores em situação de rua, por exemplo, que a cidade está lotada, tomada, né? Questão de mobilidade, saúde mesmo, quem sabe como funciona. E aí eu volto a falar, essa questão não é fazer ou não fazer e ter lado. Nós aqui temos que é o lado dos direitos humanos, dos trabalhadores, dos movimentos sociais, e assumimos isso, não é problema. Agora, né, não vamos disfarçar isso com outra forma para tentar convencer de outra, enfim, como vocês bem explicaram. Mas só para finalizar, né, vocês pretendem dar continuidade a esse trabalho? Com certeza, sem dúvida. Eu acho que fazer esse tipo de investigação é uma das razões pelas quais a gente existe, né? Eu acho que poucos veículos, né? A gente tem o privilégio de ser um veículo completamente independente, né? E a gente consegue fazer esse tipo de investigação, coisa que outros veículos não conseguem. Então, acho que a gente quer e é também o nosso dever continuar fazendo esse tipo de investigação, né? Eu acho que a gente sabe como que está a prefeitura do Ricardo Nunes aqui em São Paulo. Acho que é um foco, né, da nossa cobertura jornalística para os próximos meses, olhar para o que está acontecendo aqui, porque realmente é gritante, né, a situação da cidade. Qualquer um que está em São Paulo vê
né? A gente não precisa, né, as coisas estão nas ruas, estão em todos os lugares para todo mundo ver. Então, acho que é a nossa obrigação, né? A gente precisa honrar a nossa independência fazendo esse tipo de cobertura, né? Cobrindo a mídia de forma crítica, cobrindo o poder hegemônico de forma crítica, né? Eu acho que é para isso que a gente existe e óbvio que a gente vai continuar, não tenho a menor dúvida. Só salientando que, inclusive, estamos aí prestes a iniciar um processo de eleição à prefeitura. Então, ainda mais importante a gente ter olhos atentos e consciência do que a gente está recebendo de informação do poder público nesse sentido. Conversamos com a Tatiana Dias, que é editora-geral e jornalista do Intercept Brasil. Tatiana, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no dia de hoje. Gente, muito obrigada, foi um prazer, né? E espero estar aqui mais vezes. Adorei. Obrigada. Abraço. Aproveitando que a gente vai fazer um intervalo agora, vai lá no nosso YouTube. Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal, youtube.com/RedeTVT, que a gente está prestes a chegar a 1 milhão de inscritos e ajuda a TVT a chegar ainda mais na casa de outras pessoas e mais pessoas. A gente faz um intervalo rápido agora e volta daqui a pouquinho. A mais recente pesquisa eleitoral na Argentina indica que o pleito será decidido no segundo turno. No levantamento, o candidato de direita, Javier Milei, aparece com 38,5% das intenções de voto. Sérgio Massa, candidato governista e atual ministro da Economia, vem na sequência com 32,3%. A pesquisa entrevistou por telefone pouco mais de 4 mil eleitores argentinos entre os dias 16 e 17 de agosto. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Ivone Alves Garcia, que é produtora-geral da Ásia TV e condutora do canal El Muy Espejos. Ivone, prazer te receber no Revista Brasil TVT. Tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada, o prazer é meu. Prazer realmente estar aqui com vocês. Assim que obrigada pelo convite. Ivone, vamos falar então desse cenário que se desenha na Argentina, né? Teve as primárias, agora já tem uma indicação de possíveis intenção de voto com o candidato de direita, Javier Milei, mas, por outro lado, o candidato governista já começa a sobressair. Queria te ouvir qual a expectativa e como é que está esse clima na Argentina aí para as eleições presidenciais. Olha, o clima aqui na Argentina sempre foi muito difícil, porque faz 34 anos que estou vivendo nesse país e é como se você estivesse numa montanha russa, sinceramente. Cada eleição, a gente está lá em cima na montanha e quando começa, dá esse frio que vem no coração. O próximo presidente da Argentina, se não houver nada muito especial, vai ser, sem dúvidas, o Milei. Muitas pessoas gostam de caracterizá-lo como uma pessoa, como fascista e tudo isso. Mas o problema é que ele não é um fascista. Ele é um liberal extremo, um anarcocapitalista, um anarcoliberal, como podemos falar aí. E hoje, depois das PASO, que são as eleições onde se define os candidatos presidenciais, que ficou ele, a Boric e o Sérgio Massa, o candidato com mais possibilidades ainda sigue sendo ele. A chance é ganhar no primeiro turno diretamente, ou seja, realmente não é que os argentinos estejam contentes com a sua vitória, senão é que estão cansados do bipartidismo que existe até hoje, que seria o Juntos para el Cambio ou o kirchnerismo. Ivone, trazendo um pouco do formato das eleições na Argentina, então assim, para Javier vencer em primeiro turno, ele teria que ter 45% dos votos ou 40%, sendo que 10 a mais do que o segundo colocado. E aí eu te pergunto, dentro dessas mudanças que vem acontecendo, essa surpresa que foi as prévias, que não se esperava que Javier viesse à frente, né? Patrícia parecia que despontava melhor que ele
antes de se ter o resultado. Mas a minha pergunta é, diante desse quadro e dessa última pesquisa, que Massa ultrapassa Patrícia, você acredita que os votos de Patrícia, já que ela se aproxima mais de Javier do que de Massa politicamente, podem ainda ser transferidos para Javier e se completar uma eleição no primeiro turno, ou de fato o que a pesquisa trouxe, que vai a segundo turno, Javier e Massa, é a possibilidade maior? Dá para se mensurar isso? É difícil porque, como você sempre sabe, as enquetes não sempre são muito reais. O que sim é real é que a Patrícia Bullrich, ela quase não está fazendo campanha. Ela é como se ela já ficou de lado. Ela deixou que a decisão esteja entre o Milei e o Massa. E o Milei, muitas pessoas se equivocam, porque não é que são os jovens que estão votando nele, são pessoas de todas as idades, ou seja, não são todas aquelas pessoas que estão cansadas das propostas desses últimos governos que houve. Tem muitas possibilidades que ele ganhe na primeira volta. Também tem muitas dúvidas, porque ele não tem uma equipe para assumir. Ninguém pensa que talvez ele possa cobrir os 10.000 postos necessários para governar. Mas, ainda assim, encontra o que os grandes poderes, de certa maneira, falam. O Milei tem mais possibilidades, pelo menos dentro da minha visão, de ganhar na primeira volta do que ter uma segunda volta. O caso dos libertários, eu vou falar rapidinho, nós, especialmente aqui no canal Ásia TV, Humo e Espejos, a gente já vem falando disso. A gente, quando foi nas eleições anteriores, nós falamos, olha, os libertários, eles não estão preparados, mas nas próximas eleições eles vão estar fortes. Só um pequeno setor escutou isso e hoje estamos vendo. Para nós, não é surpresa que o Milei, não quer dizer que a gente goste dessa eleição, senão que não é surpresa que ele esteja na posição que está. E por isso eu penso que as possibilidades que seja em primeira volta vão ser muito maiores. Agora, Ivone, tem um outro agravante também na Argentina, que é a atual situação econômica do país, né? Recentemente teve distúrbios na Argentina. Queria que você também falasse para a gente sobre esse cenário envolvendo a economia argentina, o que se pode influenciar nas eleições. Ultimamente, as questões econômicas na Argentina estão muito difíceis, desde os aluguéis até, agora não sei bem qual é a relação, mas para você ter uma ideia, 1 litro de gasolina está a 300 pesos, 300 pesos. $1 oficial aqui está a 380 pesos mais ou menos, você entende? Ou seja, realmente é um custo muito alto, tanto um salário mínimo na Argentina está a mais ou menos 150.000 pesos, para vocês terem uma ideia da relação. O que aconteceu com os saqueios que houveram depois das eleições das PASO na Argentina foi, para meu ponto de vista, uma questão de oportunismo. Por quê? Sempre acontece aqui quando tem essas eleições que não são muito claras, que é uma eleição de surpresa, onde você espera que certo candidato seja, aunque você não esteja de acordo, que ganhe, como seria no caso desta vez de algum peronista, alguém do governo. Então, gera essa desestabilização. Houve vários saqueios em algumas cidades, mas não foram organizados. Foram organizadas pelas pessoas mesmo, pelo WhatsApp, ou seja, algumas pessoas que estavam descontentes, e se apagou esse incêndio. Apagou esse incêndio porque, se bem pode ter sido alentado por algum movimento político, esses últimos saqueios foram de pessoas normais, de pessoas que se organizaram e decidiram saquear. Assim que vamos ver como a etapa mais perigosa para a Argentina vai ser de outubro até dezembro desse ano. Aí sim vai ser porque vai ser a etapa onde
Já sabemos qual vai ser o próximo presidente e não sabemos como ele vai assumir. Nessa etapa se espera uma época muito violenta para a Argentina. E agora, essa situação eleitoral na Argentina hoje, eu gostaria de ouvi-la, se você consegue avaliar se tem alguma relação, por exemplo, com o movimento bolsonarista aqui no Brasil. Há pessoas aqui no Brasil que fazem relação do perfil de Bolsonaro com o perfil de Milei, um pouco atuam na mesma linha, né? E aí, a minha pergunta a você é exatamente sobre se você acredita que houve influência de movimentos de fora da Argentina para que Milei se fortalecesse e que esteja nessa situação que está hoje em primeiro nas pesquisas e nessa prévia também saindo em primeiro lugar. Tem ingerência estrangeira, tem. Só que eu vejo mais para o lado dos Estados Unidos do que do lado do Brasil. O único paralelo que eles podem passar do Bolsonaro para o Milei é o caso do feminismo, a política de gênero, o aborto e todas essas coisas com o Milei, né? Porque nessas coisas eles coincidem. Mas a diferença, eu acho, do Bolsonaro é que o Milei, por exemplo, ele não é que está em contra o aborto. Ele está em contra que o Estado pague o aborto, porque o que ele quer é a destruição, ou pelo menos a redução do Estado. Ele não quer que o Estado seja quem faça cargo destas questões. Eu acho que o Bolsonaro e o Milei é a única coincidência que pode ser possível nesse ponto. Se vai ser muito difícil ter um governo e que ele possa assumir e terminar um governo nessas condições. Agora, Ivone, essa situação toda... Por favor, complete, por favor. Não, porque eu ia falar, porque tem uma coisa que é muito importante para a gente observar do Milei. O Milei não tem política exterior. Não só não tem política exterior, senão que é uma pessoa que falou assim que não vai ter contato com os países comunistas. Imagina, colocou o Brasil, a Espanha, a Rússia, a China. É uma pessoa que não tem uma ideia política nem interna, nem internacional. E isso vai ser um problema muito, muito grande para a Argentina. Eu acho que vamos ter muitas surpresas, porque é muito difícil que ou o Milei ganha e muda radicalmente o seu pensamento, ou vamos esperar, vou voltar a insistir, temporadas muito violentas aqui na Argentina. Não sei como eles vão conseguir. Sempre os argentinos conseguem encontrar uma saída, mas essa vez está muito difícil, porque não tem um segundo candidato como opção. Você tocou num ponto muito importante, que é esse discurso de Milei quanto à relação da Argentina com outros países, principalmente seus vizinhos sul-americanos. Isso é muito importante. Como é que um país consegue sobreviver sem fazer acordos bilaterais, principalmente com seus vizinhos no entorno? É esse discurso que me chama a atenção e que, às vezes, é comprado por uma certa parcela do eleitorado. Queria te ouvir também sobre essa questão especificamente, Ivone. Por exemplo, agora que foi a última reunião dos BRICS, o Milei já falou que se ele se assumir como presidente, ele não vai aceitar estar dentro dos BRICS. Ele não interessa estar. Quando a Argentina vem lutando faz anos, nós mesmos fomos partes, quando foi a última reunião, em 2014, aí no Brasil, em Fortaleza, que teve a participação da Argentina. Já naquele momento, a Rússia, a China e a Índia já falava da possível incorporação da Argentina nos BRICS. Agora chegou a nossa oportunidade, chegou a oportunidade de a gente ficar forte do lado dos vencedores, né? Alguma vez ficar do lado desse mundo multipolar, desse mundo que está mudando, aonde vai terminar essa hegemonia dos Estados Unidos, e justo toca na Argentina um presidente que fala que não quer estar dentro dos BRICS. Até mesmo ele falou que não quer nem relação com a China. Imagina, ele fala, não quer a relação,
de Estado a Estado, mas que os privados podem fazer o que quiserem. Só que isso é ser muito ignorante, porque o Estado sempre tem que ter uma relação com o outro Estado, independentemente dos atores privados que possam comerciar. Então, esse é um problema muito importante e para ter muito em conta, que é a política internacional da Argentina. A gente segue acompanhando todo esse processo eleitoral lá na Argentina, que o primeiro turno será em 22 de outubro e, se houver um segundo turno, em 19 de novembro. E sobre esse tema, conversamos com Ivone Alves Garcia, que é produtora-geral da Ásia TV e condutora do canal Humo Espejos também. Ivone, muitíssimo obrigada pela sua participação, e como você aqui, a gente está acompanhando essas fortes emoções aí nas eleições da Argentina e todo esse processo econômico que o país vem passando, o nosso vizinho. Bom, muito obrigada a vocês, realmente um prazer e à disposição para dar um seguimento à política nacional, às questões mais das pessoas, além das políticas, não? Porque as pessoas aqui também estão muito preocupadas e o mais importante é que o Brasil e a Argentina estejam em um lugar onde podamos ser fortes juntos. Assim que um prazer, obrigada a todos vocês. Com certeza. Abraço. Um abraço. No nosso momento cultural de hoje, nós vamos falar com o MC Nego Bala. Ele é um cantor, compositor do funk, produtor e roteirista, nascido e criado no coração da Boca do Lixo, na Cracolândia, no centro da cidade de São Paulo. Nego Bala, prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Boa, família. Satisfação é toda minha. Tá aí, certo? Tamo junto. Agradeço o convite. Maravilha. Nego Bala, como você bem se define, criado praticamente na Boca do Lixo, no centro de São Paulo, moleque, jovem, garoto, que hoje vive da música. Queria te ouvir do momento especial da sua trajetória e do teu momento agora vivendo de música, embora ter passado por todos esses problemas, hoje é um cara que fala de música, fala de produção. Queria te ouvir sobre esse momento. A nossa história aí, como a história de muitos, se cruzam na selva de pedra e também nas comunidades mais extremas do nosso São Paulo, do nosso Brasil. Eu hoje posso dizer que eu sou artista de fato e vivo da música, entre trancos e barrancos aí que a gente vem, né, mano, lutando pra ser mais um, como que eu posso dizer, mais um expoente aí na música que possa cantar o que sente e denunciar também algumas coisas que não tá certo na nossa comunidade, da onde a gente sobrevive, porque eu vejo a arte como uma ferramenta também crítica à nossa existência, tá ligado? E aí hoje eu canto funk, fiz uma música com a Elza Soares, com muito prazer, muita honra, muito amor. Obrigado, rainha, por me conceder esse momento divino. Com essa música a gente conseguiu alcançar alguns prêmios internacionais, como Grand Prix, Cannes, Clio Arts. No Brasil também a gente conseguimos conquistar a PCA, conseguimos Glam Clio também. E a gente vai aí nessa luta aí, né, trazendo, como que eu posso dizer, mais consciência para os nossos e para nós mesmos e ocupando e ampliando espaço. Nego, eu queria te ouvir agora um pouco sobre o cenário do funk e sobre um pouco, assim, tem várias vertentes, né? Tem algumas que ficaram mais famosas, o funk ostentação, o funk proibidão, por exemplo, ganha aí repercussão nacional, até mundial, e o funk de protesto também, um pouco menos conhecido, mas tem a sua importância. Mas queria que você falasse um pouco desse cenário em relação às comunidades, aos lugares da onde vem o funk, né? De onde ele vem sendo criado e desenvolvido por essa comunidade, por pessoas como você, aí que cresceu e se tornou adulto num lugar tão inóspito, assim como a Cracolândia, né? Mas queria que você pudesse falar um pouco do cenário a partir desses lugares da periferia. Mano, o bagulho é muito louco, né? Porque se você pega a história do Brasil em si, você já consegue ter uma visão até mesmo do que é hoje, né? A gente pega um Brasil onde demorou para abolir o trabalho escravo,
que a gente fala de vários povos, e principalmente do povo indígena, o povo negro, e toda a fragilidade que já existia no Brasil em questão, né, dessa parada. E aí você pega um Brasil que preferiu pagar passagem e dar casa e terreno para estrangeiros, e as pessoas que estavam sofrendo trabalho escravo, a partir do momento que na lei isso daí foi criminalizado, o trabalho escravo, né? As pessoas que eram vítima desse crime acabaram sendo jogadas ao léu. E aí começa um Brasil, né? Um Brasil aí que a gente vive até hoje, infelizmente, que é o descaso na comunidade, a falta, às vezes mesmo, de saneamento básico, porque foi o nós por nós, né, mano? Até hoje é nós por nós. Você olha assim, é nós por nós. Às vezes na comunidade mesmo, se não for uma rapaziada que se une para fazer um rateio, cesta básica, gás, essas coisas, o que chega para nós mesmo, infelizmente, é a repressão, o braço repressivo do Estado. Só chega o lado punitivista, que é aquela parada, né? Existe a escola, existe todo um caminho que pode prevenir aquele jovem ou aquele adolescente ou aquela jovem, aquele adolescente, para não chegar no descaso, que a maior preocupação que eu vejo é o crime, né? Eles se preocupam muito com o crime que sai das favelas da comunidade, sendo que tem outras coisas para se preocupar, antes até mesmo do crime, que vai fazer com que isso daí não aconteça, que às vezes a questão da fome, a questão da moradia, tá ligado? A questão do saneamento básico, às vezes não tem comunidade que não tem esgoto. Eu mesmo moro aqui no centro de São Paulo, Cracolândia, Boca do Lixo. É uma região que o que tem mais tem mais um acesso, digamos assim, perante algumas comunidades mais no extremo de São Paulo. Às vezes não tem nem saneamento básico, tá ligado? Mas sempre vai ter uma viatura, isso que me impressiona. Não tem um hospital, não tem uma creche, não tem uma escola, mas tem 10 viaturas com carro lançado de última geração, armas de última geração. E isso daí é uma parada que acaba resultando na violência, né, mano? Não tem como você jogar espinho e querer pelo menos sentir o aroma das rosas. Impossível, mano. Impossível. Um moleque que cresce. Tipo assim, eu cresci na Cracolândia, Boca do Lixo. Eu ia pra escola, eu passava pelo fluxo. Os usuários me respeitavam e eu vejo os usuários respeitando as pessoas até hoje, tá ligado? Como que é esse respeito, Bala? Não é igual a polícia, a televisão passa, não, caralho. Que você chega lá e todo mundo te depena, alguma coisa assim. Você é louco? Quando eu passava, eu escutava, olha o anjo, que no caso é uma criança passando, que infelizmente o próprio Estado fez o fluxo ficar ali, porque se os usuários saírem dali, eles vão apanhar. Então os usuários não vão sair dali. Mas por incrível que pareça, ali é o caminho de uma escola também, é o único caminho que aquele moleque tem. Mas os usuários respeitam. E aí você passa, os caras gritam, olha o anjo. E aí quando você vai passar por uma viatura, eles te revistam, você só tem 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade. E aí a gente vê onde que tá a verdadeira história, né? E isso eu vejo, infelizmente, que se replica na comunidade do Brasil, né, mano? Em lugares que às vezes as nossas vozes nem conseguem ecoar, né? Porque voz todo mundo tem, o problema é o alcance, não já neutralizada, né, mano? Nego, você falou no início da nossa conversa que a arte, a música, ela transforma e te transformou, por exemplo. Muitos poderiam deixar de lado essa história de vida de onde você cresceu e você fala isso sem nenhum problema, centro de São Paulo, Boca do Lixo, Cracolândia. Mas a minha pergunta, de onde veio essa questão musical? Onde surgiu as primeiras letras, composições? Como que se deu isso? Ah, então, mano, quando você vem dessa realidade toda que eu acabei entrando, né? O bagulho, a arte, ela salva, de fato. A arte é uma ferramenta muito sagrada, tá ligado? A música, por isso que eu falo, mano, independente se você vai ser artista, independente se você vai ter um canal no YouTube ou não, cantar, fazer arte, pintar um quadro, escrever no papel é outra parada. Vocês estão me ouvindo? Sim, Sim, continua. pode É, continuar. é outra parada, é outra parada. Eu sinto que a arte, ela é um remédio. Além de todas as dores, ela é um remédio. E aí, antes de tudo, eu cantei pelas dores que eu sentia, tá ligado? E aí foi se formando o corpo, fui cantando, e as letras foi pegando na rapaziada na quebrada. Quando eu fui ver, eu já era um Nego Bala. Tipo, mas quando eu comecei a cantar, eu virei um MC Nego Bala. E aí isso foi foda. Foi 1000 graus, que a rapaziada começou a me apoiar, começaram até a ajudar os parceiros financeiramente. Às vezes os parceiros, mano, toque uma moeda pra você ficar firmão, não se envolver com nada de errado.
E fica firmão aí, mano. Você é MC, você vai estourar. Aquela parada, né, que seduz nós. Mas mesmo assim, eu tinha uma cabeça meio dispersa ainda desse rolê, mas eu sempre correndo atrás. E aí teve um momento que, de fato, eu parei tudo na minha vida e falei, é isso. Eu vou cantar e vou dar atenção nas minhas composições, nas minhas criações, nos meus frutos. E aí eu conheci o Gustavo, que também ele tinha um trabalho aqui já no território já, parceiro Mil Grau, e a gente se uniu em prol funk. E aí eu não abandono nunca a minha história, porque o funk é a história do sofredor, da sofredora, da classe trabalhadora. O funk, ele é a ferramenta, ele é a voz. Pode ver, o funk dá oportunidade para um moleque fazer um beat no celular e uma música e estourar para o mundo todo. Coisas que às vezes um estúdio de 1 milhão não chega. Não criticando o estúdio de 1 milhão ou vangloriando demais algo que vem, mas é a realidade, não é nem romantizando, é a realidade. O funk é oportunidade para os nossos, rasga, estoura as bolhas de aço. É a flor que nasceu no lixão, como já diz Racionais, a visão que o Sabotagem já trazia também. A gente vê, a gente se espelha. E a gente se espelha no que está mais perto. Por isso que eu procuro trazer a minha história como forma de superação, porque a gente ainda está na luta. Enquanto a gente estiver vivo, eu creio que a gente ainda vai estar na luta. Mas trazer a minha história colada com essa carga de superação, para mostrar que sim, se a gente não desistir, a gente pode buscar um dia melhor. Claro, se unindo também, né, mano? E falando um pouco dessa sua musicalidade, o seu álbum, ele tem o funk como base, você é uma pessoa, o MC do funk, mas dá para perceber ali, escutando cada composição, cada música, que tem referências em outras linhas musicais. Tem um pouco de samba, tem, não sei, até um pouco do trap, que eu conheço menos, mas eu acho que tem uma referência ali. Queria saber quais são essas referências do funk e também de outras áreas que você teve para produzir o álbum, que você pudesse falar um pouco de Sonhos, que é essa produção que você ganhou vários prêmios. Da hora. Então, Sonho é uma música que eu fiz, né? Quando eu tinha 12 anos de idade, a gente pegou ela como carro-chefe pela força que ela tem, e também na onde ela foi criada e como ela foi criada. E aí vem os instrumentais, mano. O incrível que pareça que tem um parceiro meu, que é o Danilo Arenas, e ele tinha feito uma trilha sonora para um doc-filme que a gente tinha feito, que a gente nem lançou. E essa trilha sonora entrou como cama para sonho e definiu qual era o caminho que ela ia tomar. E aí a gente começou a fazer os arranjos, porque o funk é muita música. Tem gente que às vezes tenta colocar o funk em um lugar não musical. Meu Deus do céu, como estudiosos não conseguem enxergar, ou é mesmo uma parada arrogante? Não sei. Eu sei que o funk é música. Então, quando meu pai é músico, meu avô era músico, que Deus o tenha. Minha mãe gostava de música pra caralho, que Deus o tenha. Então a gente sabe o que é música, mano. E aí eu olhei e eu falei, vamos fazer uma partitura. O Gustavo já tinha trocado essas ideias comigo, de nós colocar uns bagulho 1000 grau. Aí nós fomos pro estúdio, chamamos o moleque ali da Freak Studio, e o Pedrão, o Bruno. E aí uma união, né, mano? Cada um quebrando a cabeça de um lado, a gente foi indo. Mas eu sempre tinha uma parada no estúdio que eu sempre preservava pra esse lado mais funk, pra não deixar a rua, mas vim com esse corpo que, tipo assim, digamos, que um álbum pede, né, mano? Uma musicalidade que um álbum pede. E a gente foi arranjos, referência de Ray Charles, Quincy Jones, musicalidade de Nina Simone, até mesmo musicalidade só de arranjos mesmo, de compositores do nosso Brasil mesmo, Pixinguinha Gonzaga também, sabe? O Chico Sainz, do Maracatu Atômico, coisas que a gente escuta ali e vai pegando um pouquinho de cada, do nosso Brasil, também da musicalidade que vem, que também, porque, mano, o bagulho estrangeiro também olha muito pro Brasil e copia, né, mano? E a gente pegou muita coisa brasileira também, muita coisa atual brasileira, mas eu acho que a maior essência foi a vivência da Boca do Lixo, que me trouxe a proximidade com vários sons, sabe? Com os sons do Bebeto, desde o samba rock, Luiz Melodia, aí pega Zeca Pagodinho, aí do nada um Sabotagem, aí do nada MV Bill, aí vem Racionais, bagulho doido. E a gente foi jogando ali
E aí não cabe tudo numa música só, vamos pôr na outra. Então vamos Fumando Verde. Agora já não deu da Fumando Verde, mas depois de um dub e reggaeton com o Bagão. Mano, o Bagão fez o reggaeton ali 1000 graus do Balizer. Vamos pra outra. Quer fazer uma música com mais violino, punk, mais violão, com arranjo de violão que tem 8 cordas, 8 violão. Vamos pra Buraco no Céu. Vamos emocionar. Vai pra Buraco no Céu. E trazendo essa autoridade pro funk, de caminhar em todas as vertentes, mesmo assim, dessa forma aí. Nego, nosso tempo, né, chegando quase no limite, assim, televisão aí, você sabe que tem muito dessas coisas. Cara, mas eu vou te pedir uma palhinha, não sei se desse álbum que, tipo, você tem 1 minuto para dar uma palha pra gente, pros nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual. Fique à vontade. Nem quem tá podendo morder. Música nova não tá em nenhuma plataforma. Essa daqui nós estamos trabalhando nela, mas eu boto muita fé nela, então vai. Nem quem tá podendo morder. Não tá nem roncando em você que ela te. Então segura aí, que o mundão não girasse pra mim. Eu já vi malandro subir na vida e descer vacilão. Por achar que o dinheiro é o mundo na palma da sua mão. E se a inveja tem, só não leve. Nunca vai dormir porque eu sonho alto. Levo minha vida tão breve. Vai, nem quem tá podendo morder, vem. Uns tá roncando de barriga cheia, nós roncando de fome, mas nós tá buscando, vocês sabem. Vou dar palha da sonho também. Sonho, quem nunca teve um sonho? Independente do lugar, eu vou sonhar e guiar. Conquistar o que os loucos do sufoco quis ganhar. Aí é só acessar o canal no YouTube do pai. E vamos que vamos, Nego Bala MC no Instagram também. Maravilhoso. Vou aproveitar que você fez aqui o punho levantado, Nego Bala, e vou indicar as pessoas que vão até o YouTube do Nego Bala assistir Sonhos, porque a quantidade de referência de luta da classe trabalhadora, do povo negro, que tem naquele vídeo, assim, é sensacional. Eu fiquei em êxtase assistindo Sonhos, de verdade, assim, de emocionar o trabalho que vocês fizeram. E, de fato, os prêmios são muito que merecidos, porque o trabalho é lindo. A gente ficaria aqui falando de muita coisa, desse referencial do seu desenvolvimento de letra, que é super potente, mas é isso que o meu parceiro falou, TV tem um tempo curto, a gente não tem como continuar, mas a gente espera aqui num próximo lançamento, quem sabe, numa nova oportunidade, né? É isso, tamo junto, família, agradeço a oportunidade aí. Conversamos com o MC Nego Bala, ele que é um cantor, compositor de funk, produtor e roteirista, nascido e criado no coração da Boca do Lixo, na Cracolândia, no centro da cidade de São Paulo. Nego Bala, MC Nego Bala, obrigado pela participação com a gente aqui hoje. Abraço, meu velho. Tamo junto. Abraço, família, tamo junto. E com esse belo papo sobre funk com MC Bala, sobre letras, composições, a gente encerra o Revista Brasil TVT desta semana, Ana Rosa. A gente encerra mais uma edição do nosso programa e aí fica um chamado para você que não conhece o funk, para você que às vezes tem uma resistência a conhecer essa nossa vertente tão rica da nossa cultura brasileira, vai pelo Nego Bala e vai desfrutando cada vez mais dessa musicalidade que é muito nossa, que é muito brasileira. Forte abraço para quem nos acompanhou no dia de hoje e até semana que vem. Pessoal, obrigado pela companhia, muito bom ter vocês aí do outro lado da TVT, canal 44.1 digital em São Paulo e na Grande São Paulo, e também ouvintes na Rádio Brasil Atual 98.9 FM. Boa semana a todos vocês, se cuidem e até o próximo programa. Tchau!